Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje tem saído tanta notícia sobre a Marvel que nos resta uma pergunta. Virou bagunça essa jossa? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que vira e mexe está sendo conteúdo novo aqui no canal. E procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores. Escreve lá na outra rede social que você curte, Dois Faladores, que vai nos achar. E eu tenho dois avisos para dar. O primeiro aviso é que está chovendo o mundo aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Até granizo já choveu hoje. E então, se vazar barulho de chuva, vazar barulho de raio, relevem, por gentileza. Segunda observação, a Terra está derretendo, acho que isso está acontecendo em todo canto do planeta, e aqui não é diferente. Então, para poder estar aqui com vocês, eu precisei botar um pequeno ventilador aqui do meu lado. Então, se estiver vazando um ruído de vento, relevem, eu preciso sobreviver até o final do vídeo, tá? E aí, outro aviso que a gente vai dar aqui, é que quem acompanha a gente no canal sabe que nós sempre estamos debatendo as questões que envolvem políticas afirmativas, as questões, né, que envolvem incels, os red pills e coisas do tipo. Quem nos acompanha já sabe que a gente pensa, né, a nossa posição contra esse tipo de coisa, os cuidados. A gente tem um texto lá no Faixa Pop que a gente fala sobre os cuidados que tem que ter quando a gente compra alguns discursos desses caras sem perceber. Mas a ideia do vídeo de hoje é debater outros aspectos relacionados a problemas na Marvel, tá? Vocês sabem também que a gente não costuma fazer roteiro, que a gente gosta de deixar o papo fluir. Então pode ser que em algum momento a gente debata ou traga essas questões aqui para o vídeo, mas não é o nosso foco. E também eu já aviso que tem uma colinha aqui do meu lado, porque alguns nomes eu gostaria de não deixar de falar, alguns pontos eu não gostaria de deixar de comentar, então achei importante ter aqui uma colinha. O computador está aqui do lado para eu poder lembrar de algumas coisas que eu gostaria de falar. Então vamos lá, eu falei para vocês que tem saído, né, notícias complicadas sobre a Marvel, notícias confusas sobre a Marvel, mas na verdade essas notícias já estão vindo de há muito tempo, né? Desde que começou as fases pós-Saga do Infinito, uma série de questionamentos começou a rondar o futuro da Marvel e conforme o tempo foi passando, o presente da empresa, né? Desde questões relacionadas a os filmes de heróis esgotaram, as produções de heróis esgotaram, até achar que as produções estão piores do que nunca. Algo que a gente já conversou aqui, algo que a gente já comentou aqui, a gente vinha, né, no período pós-Ultimato, a galera esperando que tudo fosse ser evento, que tudo fosse ser grandioso como foi o Ultimato, e a gente até teve o Sem Volta para Casa do Homem-Aranha, que foi um outro filme evento, que alimentou um pouco isso. Mas a gente acredita que de alguma maneira as pessoas ficaram esperando que só ia passar a ter esse tipo de filme no MCU, e não tem como você fazer só esse tipo de filme por custo, por necessidade de história, enfim. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e aí a gente teve o retiro do Kevin Feige, né, do grande pensador do MCU, daquele cara que dá a última palavra, do que diz a gente vai por aqui, a gente vai por ali, do que amarra as pontas soltas. Inclusive, é uma das coisas que sempre elogiaram o Kevin Feige, a capacidade que ele tinha de deixar as coisas organizadas dentro do universo da Marvel no cinema. Uma coisa que a gente sempre falou aqui no canal também é como a Marvel sempre busca as soluções mais simples. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas na verdade facilita muito a vida, facilita o entendimento, você não cria pontas para depois amarrar. Não que a Marvel não deixe pontas soltas, até como estratégia também para poder ter ali um terreno maleável para poder fazer retcons necessários na sua jornada. Mas em setembro desse ano teve então o retiro do Kevin Feige com umas outras pessoas do MCU para pensar o MCU, para pensar o futuro do MCU, e o saldo desse encontro não foi muito positivo, né? O que a galera percebeu é que as coisas realmente não estão funcionando como deveriam, e aí o marco desse não funcionamento foi o Quantumania, que a gente já comentou aqui como a gente acha que houve um erro grande de estratégia da Marvel na divulgação desse filme. A gente também já falou que nesse filme tem talvez uma das piores coisas do MCU, que foi o que eles fizeram com o MODOK. E, enfim, a bilheteria não foi tão boa,
A resposta dos críticos e do público também não foi tão boa assim. A gente aqui no canal achou um filme ok. É difícil a gente dizer que um filme é ruim aqui no canal, né? Mas a gente achou esse filme ok. Algumas situações problemáticas, aquele final ali que eles fizeram com o Kang foi problemático, mas enfim. O Quantumania não teve a repercussão esperada, não fez o barulho esperado, e aí isso já começou a ligar um sinal de alerta sobre o futuro da Marvel, uma vez que Quantumania apresentaria ou reintroduziria, porque ele já teria aparecido na série do Loki, a figura do Kang, né, do Kang o Conquistador, que seria o grande vilão da saga do multiverso, que seria o Thanos das sagas atuais da Marvel. E quer queira, quer não, quando um filme não vai bem, por mais que exista uma série de problemas, as figuras daquele filme, os atores que estão envolvidos naquele filme, eles sempre acabam sendo vistos como um dos motivos do filme fracassar, né? Algo no sentido de que se o filme com esse ator não foi tão bem, é sinal de que talvez ele não tenha um apelo necessário ao público. E aí isso já deixou o pessoal da Marvel com algumas questões, com algumas dúvidas sobre o Jonathan Majors, e aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas quando o Jonathan Majors, no início desse ano, no primeiro semestre, não vou saber precisar agora o mês, mas no primeiro semestre desse ano ele foi acusado de agressão por uma namorada. E aí, por tudo que envolve uma acusação de agressão, desde a investigação, desde das fofocas que vem depois misturando verdade com mentira, isso quer queira quer não já é um alerta para qualquer produção que vai acontecer. Só que existia uma certa expectativa de que a situação do Jonathan Majors se resolvesse de uma maneira mais fácil, e a Marvel entendia também que, como Dinastia Kang, o filme que seria a conclusão, né, sairia apenas em 2025, 2026, se não me falha a memória, daria tempo das coisas sobre o Jonathan Majors se reorganizarem, ele provar sua inocência e coisas do tipo. A questão é que outras acusações apareceram, uma pelo menos mais forte apareceu envolvendo a figura do Jonathan Majors, e ele também não conseguiu evitar ir à júri. Ele tentou fazer um acordo com a justiça por caso dele não ir ao júri, e ele não conseguiu, e o julgamento dele vai acontecer no dia 29 de novembro, praticamente 15 dias a partir de hoje. Praticamente não, né? Hoje é dia 14 de novembro, então daqui a 2 semanas a gente vai ter o julgamento do Jonathan Majors, que pode se pegar a pena de 1 ano, por exemplo. E aí isso seria um problema gigantesco para a Marvel, de como você vai ter um ator que é o principal da sua saga, quer queira que não, o antagonista principal, preso, acusado de agressão. E então a Marvel começou a pensar em estratégias, e no início desse mês saiu um artigo na Variety falando que a Marvel pensa seriamente em mudar os rumos das sagas atuais. Isso foi reforçado por uma notícia que saiu na Vanity Fair, né, dizendo que o Jeff Loveness, roteirista do Quantumania, foi dispensado da função de roteirista do Dinastia Kang. Ele que foi responsável pelo roteiro de Quantumania seria então responsável por trazer a parte final desse universo envolvendo o Kang. E aí vamos falar um pouco sobre isso aqui antes de falar sobre possíveis mudanças, né? Eu acho que a Marvel errou um bocado quando ela coloca na sua cena pós-crédito todas as variantes do Kang com a face do Jonathan Majors. Variações maiores ou menores, você tem ali a face do Jonathan Majors. Claro que ninguém imagina que o seu ator vai ser acusado de ser um agressor e que vai precisar lidar com isso na justiça. Pior ainda, em sendo verdade. Mas quando você coloca todas as variantes com o rosto daquele cara, qualquer tipo de correção, qualquer tipo de alteração na rota já se torna mais difícil. Por exemplo, Máquina de Combate, era o Terrence Howard, se não me falha a memória o nome do ator, foi substituído do primeiro Homem de Ferro para o segundo Homem de Ferro pelo Don Cheadle, e vida que segue. O Homem-Aranha Sem Volta para Casa abriu essa possibilidade de você ter as variantes com outras faces, com outros rostos, então você poder ter outros atores. Mas a partir do momento que você amarra todas as variantes feitas a partir do rosto
do Jonathan Majors, isso complica um pouco para você fazer qualquer mudança, para você justificar que aquelas variantes específicas não têm o rosto do Jonathan Majors. Claro que não era muito legal ver aquilo no cinema, aquilo é uma referência a um quadrinho que tem, né, e a imagem do quadrinho. A gente até fez um short sobre isso aqui no canal, mas isso, quer queira que não, te deixa amarrado, te deixa com as mãos atadas, porque um retcon agora já complica um pouco as coisas. Faz um pouco de sentido você entender essa afobação, apesar de não justificar, quando a gente pega para as informações e descobre, né, que na verdade, e aí, né, descobre, tipo, se eu fiz um serviço investigativo, né, mas você vai ver as informações e aí você verifica que na verdade houve uma troca de estreias das Marvels com o Quantumania. Na verdade era para as Marvels ter estreado quando o Quantumania estreou, e agora era para estar estreando o Quantumania, né? Então você teria ali um ganho de um ano, quase um ano por aí, né? Um pouco mais, um pouco menos, para você poder já colocar todas as variantes com o rosto do Jonathan Majors. Você já teria as 2 temporadas de Loki, que inclusive é em Loki que o Jonathan Majors está melhor, fazendo aquele que permanece, né? Eu não achei ele tão bem assim, conforme o tempo vai passando, eu não achei ele tão bem assim no Homem-Formiga. Eu acho que ele tá legal, mas eu acho que é onde ele arrasa mesmo é no Loki, quando ele faz aquele que permanece. E isso justifica então alguns problemas também que você teve de efeitos especiais no filme do Quantumania, que você perdeu meses de pós-produção, né? A mulher que escreveu o livro, né, a moça que escreveu o livro MCU, The Reign of Marvel Studios, ou seria MCU, o reinado dos estúdios Marvel, a Joanna Robinson, ela tem dito, né, que a Marvel está tentando se distanciar do Kang, da figura do Kang o Conquistador, em parte porque talvez as coisas e aí já é um pensamento meu, mas talvez porque as coisas já estejam ficando complicadas demais. E algo que ela diz que é porque essa vontade de se afastar do Kang, né? E aí, quer queira que não, essa situação do Jonathan Majors reforça isso. E aí, o que tem se pensado então é trazer o Doutor Destino, o Victor Von Doom, como o grande antagonista dessa saga do multiverso. Você fingiria, entre aspas, que o Kang nunca existiu, e aí o grande vilão seria aquele que permanece. Aqui a gente já vai entrar em alguns spoilers de algumas produções mais recentes. Então, por exemplo, o final da 2ª temporada de Loki, quando Loki vira então o deus do tempo, vamos dizer assim, o deus das linhas do tempo, uma cena muito bonita, por sinal, abre premissa para isso. Mas eu acho que ficaria um pouco forçado você simplesmente sumir com o Kang, que era a grande ameaça, e de repente você, não, esquece isso daí, depois que o Loki tomou uma decisão que aquele permanece não esperava, as coisas acabaram mudando. Porque aí a gente vai precisar dar uma função para a TVA, né? Porque a TVA ia fazer agora, pelo menos tudo indica, você caça a variante do Kang, e aí se não tiver mais Kang vai fazer o que da vida? Então você já começa a gerar uma série de problemas, fora dispensar um personagem que tem muito potencial. O Kang é um personagem que as versões que eu já vi dele eu achei bacana. Eu acho que você tem bastante pano para manga ali para construir bastante coisa legal. E aí você trazer o Doutor Destino, de repente a pressa, a afobação pode acabar causando problemas, e aí você não faz uma introdução direita do Doutor Destino. Aí quem vai vir primeiro? Vai vir o Doutor Destino, e aí depois vai aparecer o Quarteto Fantástico. Como que você vai organizar isso? Se o problema está sendo justamente não conseguir amarrar tão bem as pontas soltas, você vai trazer mais uma ponta gigantesca como essa. Como que você vai resolver isso aí? Não que o filme das Marvels não tenha trazido já 2 pontas, uma enorme, uma gigantesca, que eu acho que ninguém esperava, inclusive, tá? Mas um dos grandes, antes da gente falar sobre principalmente a cena pós-crédito das Marvels, eu acho que você tem uma questão aí, que é o grande número de produções, né? O próprio Bob Iger, quando reassumiu a presidência da Disney, falou que talvez fosse necessário rever os calendários das produções Disney, com as séries e com os filmes, e eu acho que a Marvel realmente resolveu fazer isso, né? Não sei se por uma questão estratégica, por uma questão financeira, provavelmente por tudo, mas a última notícia que saiu é que a Marvel postergou, na verdade, todas as produções dela que saíram no cinema em 2024, exceto Deadpool 3.
Então, ano que vem vai ser um ano de abstinência de MCU nos cinemas para alguns. A única coisa que vai ter ali vai ser Deadpool, que faz muito sentido, uma vez que Deadpool é um dos personagens, assim como a She-Hulk, capaz de quebrar a quarta barreira, né? O Deadpool sabe que tem alguém ali acompanhando aquilo tudo, e aí fica muito mais fácil você conseguir usar esse personagem para reorganizar e reestruturar a questão das linhas do tempo, a questão do multiverso no MCU. E aí com isso você consegue resolver problemas como o Blade, por exemplo. Quem poderia imaginar que um filme do Blade seria um problema para Marvel? O Mahershala Ali já foi anunciado como Blade há uns 2-3 anos atrás, e o filme não anda porque o roteiro está toda hora tendo que ser reescrito, O próprio ator já ameaçou sair da produção, e aí o Kevin Feige chegou, teve que contemporizar, tomar medidas ali. Inclusive o filme agora está com um orçamento menor de 100 milhões de dólares, o que para Marvel não é nada. Tá? Mas eu acho que filmes de baixo orçamento podem fazer bastante sentido, ainda mais um filme do Blade, que é um filme de vampiro. Você pode criar algo mais soturno, algo mais introspectivo, acho que pode funcionar bastante. E aí, falando sobre o filme do Deadpool, a gente tem então o Hugh Jackman como Wolverine no filme do Deadpool. A gente já tinha acenos para os X-Men, né, no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Inclusive o roteirista desse filme, eu esqueci agora o nome do cara e acabei não anotando, é o roteirista do Vingadores de Guerra Secreta, mas você já tinha ali a sinalização dos X-Men quando o Patrick Stewart aparece como lá o Charles Xavier, com cadeirinha amarela, tocando as notas da música do desenho clássico. Quando em Miss Marvel, segunda temporada, se descobre que ela é mutante, e aí toca, eles mudaram mais isso na Kamala, né? E aí mais isso, não estou falando de reclamação, não é essa a ideia aqui, mas eles mudaram mais isso, ainda tocou ali algumas notas também da música dos X-Men. Então o MCU já vem atiçando com isso há um tempo. Quando você confirma o Wolverine, o Hugh Jackman como Wolverine, isso daí já está escancarado. E você tem então você tem a cena pós-créditos de As Marvels, em que a Monica Rambeau vai parar numa outra realidade. Ela encontra uma variante da mãe dela viva fazendo a binário, e como integrante dos X-Men você tem ali a presença do Fera. Então você já introduziu de vez os X-Men dentro do MCU. De maneira clara agora, porque vale lembrar que o Deadpool não fazia parte do MCU ainda, ele estava lá nas produções da Fox, né? Então ele vai vir pro MCU, mas agora você trouxe pro MCU, para esse universo, para essas linhas da MCU no cinema, os X-Men, como a gente imagina, como a gente conhece. Não acho que esses X-Men vão ser necessariamente os X-Men que vão ser os X-Men que vão prosseguir na nossa linha do tempo. É possível que a gente esteja falando de variantes, que inclusive os boatos falam que em Deadpool 3 que vai ter a variante de X-Men, então Frank Castle, Hugh Jackman, o Patrick Stewart, Ian McGregor, o ator que faz o Ciclope, que eu sempre esqueço o nome dele, então Halle Berry. Então essa galera vai aparecer, mas eu acho que é muito mais um aceno para que você possa trazer depois outros atores, como as variantes mesmo dessa realidade dos X-Men, e aí vai ter que explicar por que eles não apareceram antes, e o mesmo serve para o Quarteto Fantástico, apesar do que de repente o Blip possa resolver a questão mais específica do Quarteto Fantástico, ou até mesmo alguma coisa relacionada a variações quânticas em linha do tempo, semelhante ao que aconteceu com a Monica Rambeau quando ela entrou em contato lá com a redoma do WandaVision. Acho que vai fazer bem para a Marvel essa diminuição nas produções. Eu acho que é um sinal de que eles sacaram de que as coisas estavam realmente meio bagunçadas e que era necessário parar, era preciso dar um respiro. Não concordo da ideia de abandonar o Kang. Eu acho que, na pior das hipóteses, faz uma troca de ator e paciência, vai todo mundo entender, vai todo mundo saber, e aí é justificar da maneira simplesinha mesmo. Essa variante aqui mudou a sua tem outro rosto, tem outra expressão, mas é aquelas variantes que apareceram, mudou, gente, mudou, enfim, paciência, a vida que segue. Nisso eles foram inteligentes nas Marvels, porque eles colocaram CGI do Fera, então por mais que tenha um visual lá dos filmes da Fox, dos primeiros filmes da Fox, você não se compromete com nenhum ator
obrigatoriamente. Isso aí eles foram mais safos. É semelhante, inclusive, que eles fizeram quando o Thanos aparece a primeira vez lá no primeiro Vingadores. Desculpa. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que a ideia era trazer esse panorama aqui, trazer um pouco da minha opinião, mas eu quero escutar vocês, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam. Não vem com papo de quem não lacra não lucra, porque o próprio MCU já mostrou que não é essa a questão, com o primeiro Capitão Marvel fazendo 1 bilhão. Esse ano a gente teve Barbie batendo a marca de 1 bilhão também. Então eu realmente quero ouvir as ideias de vocês, de por que vocês acham que isso está acontecendo, o que vocês esperam do futuro da Marvel, se vocês concordam, se vocês topam a ideia de mudar o risco principal do MCU nessa saga. Eu vou confessar pra vocês que o que eu queria é que essa saga fosse a saga da Invasão Secreta. O que eu queria é que, em vez de Invasão Secreta ser uma série dentro do Disney Plus, uma série questionável dentro do Disney Plus, porque pra mim Invasão Secreta é uma das produções realmente questionáveis da Marvel. Eu queria que Invasão Secreta fosse uma saga, assim, você começar a descobrir que alguns caras que você foi acompanhando ao longo do tempo, na verdade já não eram os seus heróis, semelhante ao que aconteceu com Máquina de Combate na Invasão Secreta, mas que isso tivesse dimensões maiores, que isso tivesse um impacto maior. Não teve. Nas Marvels nem se fala sobre essa situação, e aí a gente vai precisar esperar para ver onde esse filme das Marvels se encaixa dentro da linha do tempo do MCU, né? Faz mais sentido ainda você imaginar que não foi comentado nada sobre isso no filme delas, porque era para ter saído há quase 1 ano antes. Então Invasão Secreta não teria sido nem lançado, não estaria nem perto de ser lançado. Então justifica, mas isso próprio não justifica devido à emergência da situação que eles estão vivendo. Dá diante daquela emergência parar e dar uma conversada. Né? Poderia ter mencionado Talos? Poderia, mas você justifica que não se houve tempo para isso. Vida que segue. Até porque a Capitã Marvel, a Carol Danvers, está trabalhando a questão de ser sozinha, de ser solitária ali. Então dá para entender não ter uma parada para se conversar sobre isso. Eu estava terminando aqui o vídeo, né, já emendei no outro assunto, mas vale lembrar também que o filme das Marvels termina com a Kamala Khan indo conversar com a Kate Bishop, numa referência clara, né, do filme, da primeira cena pós-crédito do filme dos Vingadores. Então eu achei também isso muito bacana, eu comentei isso no vídeo das Marvels, achei que isso foi um afago legal para os fãs. E aí você já tem ali já algo que já vinha se falado que ia ser estabelecido, que é o filme dos Novos Vingadores, mas é isso lá para 2026 muito provavelmente, né? Porque existe todo o tempo de pós-produção e aí a Marvel vem apanhando em relação às questões de efeitos visuais. Inclusive você teve uma dirigente, uma executiva que foi demitida, e aí muitas das pessoas inclusive falam que a demissão dela foi para usá-la como bode expiatório. E aí você lança as produções, você lança as séries no Disney Plus e depois fica atualizando, melhorando a qualidade das produções. E aí o mesmo teria acontecido com o Homem-Formiga. O filme foi finalizado pouco tempo antes do filme ser lançado, e depois você vai corrigindo isso quando o filme chega no Disney Plus. Não é assim que se faz, né? Não é assim que deve ser feito, pelo menos. Mas agora, para concluir, eu quero ouvir vocês, quero saber o que vocês acham, qual é a expectativa de vocês, se vocês acham que eu falei muita bobeira, se vocês acham que é por aí o caminho, se vocês acham que tem alguma informação que eu deixei de falar e que tinha que estar aqui. Enfim, escreva aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe de se inscrever, cara. Clica no sininho para receber as notificações. E em breve a gente vai começar a trazer informações sobre o Troféu Blá Blá Blá, né, o prêmio de final de ano dos Dois Faladores. Então fica antenado, procura a gente nas redes sociais também. Valeu, até a próxima.